como a gente vai responder esses quesitos? Na estrutura do laudo, vai ter uma parte onde vai ser dedicada, uma seção do laudo, vai ser dedicada à resposta aos quesitos, tá? Aí você vai ordenar lá, você vai botar lá, se o juiz quesitou, então você vai colocar lá, quesitos do juízo. E aí você vai copiar e colar um embaixo do outro. Quesito 1, copia e cola. Quesito 2, copia e cola. Quesito 3, copia e cola. E depois, você, subseção, né, subitem. Quesitos do autor. Copia e cola. Quesito 1, quesito 2, copia e cola. Quesito 3, copia e cola. Depois, subseção. Quesitos do réu. Copia e cola, copia e cola, copia e cola. Se o Ministério Público também quesitar, você bota lá, quesitos do Ministério Público, copia e cola, copia e cola. Na verdade, você não vai somente responder, você vai pegar lá o quesito na íntegra, tá? Na íntegra, porque o perito ele tem que copiar e colar na íntegra, tá? Da forma que a parte lá, que o quesitante, né? Ele escreveu com erro de grafia ou erro de ortografia, erro de concordância, com erro gramatical, com pontuação, do jeito que tiver, você vai copiar e vai colar. Como o processo é eletrônico, os documentos estão em PDF, então é fácil de marcar lá, copiar, depois você vai lá no seu laudo e cola, tá? Mas se fosse processo físico, aí você teria que digitar. Aí na digitação, você vai digitar exatamente como ele digitou, tá? Não precisa ser com a mesma fonte, mas você vai transcrever, tá? O quesito com erro de português, com erro de grafia, do jeito que tiver lá, tá? Isso tem um motivo. Evidentemente, se ele escreveu errado, eu já peguei vários quesitos, né, com grafia errada, concordância, etc. e tal, né, já peguei vários assim, tem um motivo. Porque se você fizer a correção, você vai estar interpretando, ou, digamos assim, o que ele está falando, como você está pensando que ele falou, tá? Então pode ser que lá na frente ele diga o seguinte, ó, não foi isso aí que eu perguntei, não. Não foi isso que eu perguntei. Você corrigiu aí, às vezes uma vírgula fora do lugar, muda completamente, né? O sentido da frase, né? Às vezes uma letrinha, alguma coisa assim, muda completamente o negócio. Então, para não dar margem para que o advogado diga que você não respondeu o que ele perguntou, então você vai transcrever do jeito que ele escreveu. E vai responder como você está entendendo, tá? Então, você vai responder como você entendeu, mas vai transcrever do jeito que ele escreveu, tá? Agora, se depois ele disser, ó, doutor, não foi isso que eu perguntei, aí o problema é dele. Aí você vai falar, ó, tá escrito aí desse jeito, né? Sem concordância, com erro, pontuação e tal, não sei o que, também não tem culpa. Se o quesito for de interpretação dúbia, como se procede? Bem, Márcio, você vai responder conforme você está entendendo. Evidentemente que o perito ele tem em mente o quê? O objeto da perícia. Ele sabe para onde o trabalho dele deve ser direcionado, deve se encaminhar, tá? Então você vai responder direcionado para o objeto da perícia. Caso você tenha alguma dúvida ou como ele escreveu, né, não lhe dê segurança suficiente para você poder responder, aí você vai escrever na resposta. Né? Tá lá, quesito, copiou e colou do jeito que ele botou lá, resposta. Né? Prejudicada, tendo em vista, né, que o perito não conseguiu interpretar, né, o que lá o advogado escreveu. Lá, que o fulano, né, não foi possível
tal, não sei o que foi perguntado no quesito, alguma coisa assim, tá? Então, você vai sempre justificar por que você não está respondendo, tá? Nesse caso, esse quesito é o quê? Impertinente. O perito não deve fazer a correção ortográfica ou gramatical, pontuação, o que for, tá? É o que está lá, você responde. Se você entendeu uma coisa e o advogado depois dizer, não foi isso que eu perguntei, e também não soube perguntar, né? Não foi claro na sua pergunta, o perito precisa ser claro na resposta e o advogado ou o quesitante também precisa ser claro no que vai, como vai perguntar. Como responder os quesitos? Então, a gente já falou um pouco, né, como o perito deve responder os quesitos, né? O artigo 473, ele diz o seguinte: o laudo pericial deverá conter, no inciso 4, resposta conclusiva a todos os quesitos apresentados pelo juiz, pelas partes e pelo órgão do Ministério Público, tá? Então, o inciso 4 aí deixa claro que a resposta precisa ser conclusiva. Na verdade, essa é uma necessidade do juiz, tá? O juiz, ele depende do laudo do perito para auxiliá-lo a formar as convicções a respeito da verdade e, com isso, poder proferir a sentença. Então, se o perito ele fizer um laudo, né, com resposta aos quesitos, com a própria conclusão do laudo, de forma inconclusiva, o juiz, como é que ele vai usar o teu trabalho? Né? Então, o perito ele precisa ser conclusivo nas respostas, tá? Tá lá o quesito, né? O quesito pergunta lá, X, quero saber se a porta é preta, tá? Aí o perito diz lá, tendo em vista que a porta, dependendo da iluminação, tal, isso e aquilo, ela pode ser preta, mas pode ser cinza, sei lá, tá? Isso não vale. Aí o juiz vai perguntar, mas e aí? Né? É ou não é preta? Tá certo? Então o perito ele precisa ser conclusivo, tá? Se tem a resposta, diz qual é a resposta. É preta. Se não for possível, né, dizer qual é a cor, aí você vai dizer lá, não foi possível, resposta prejudicada, não foi possível afirmar que que a porta é preta ou não, por causa disso, tá? Não tem que o quesito não é obrigatório que o quesito tenha uma resposta, mas se houver uma resposta, o perito precisa ser conclusivo, tá? Ele precisa ser objetivo, responder de fato lá, né, trazer, né, ajudar a trazer a verdade à tona, para que o juiz ele possa formar as suas convicções e aí tomar uma decisão, tá? Nesse caso, proferir a sentença, tá? Então, a resposta do quesito precisa ser conclusivo, tá? E também não precisa ser longa, tá? O artigo 473 ainda, né, no parágrafo 1º, diz que no laudo o perito deve apresentar sua fundamentação em linguagem simples e com coerência lógica, indicando como alcançou as suas conclusões, tá? Então, o perito ele precisa utilizar uma linguagem simples. Linguagem simples aí é um contraponto à linguagem técnica.
Se o perito ele é técnico em um determinado assunto, no nosso caso, né, perícia contábil e financeira, então é claro que nós estamos habituados a utilizar no nosso dia a dia um linguajar, né, que nós entendemos, que para a gente pode parecer óbvio. Mas como o juiz ele é leigo em contabilidade, ele é leigo em finanças, ele é leigo em matemática financeira, ele não vai entender exatamente qual é o sentido, o significado de determinados termos técnicos. Então a gente precisa, sendo necessário utilizar um contabilês aí da vida, a gente precisa fazer a tradução disso, tá? Então, se você precisar falar de algum termo técnico, sei lá, contábil, então você precisa dizer, ó, esse termo significa tal coisa. Ou então, já substituir o termo por um outro termo mais simples, tá? Porque o objetivo aqui é que o juiz possa entender e, com isso, poder usar o seu laudo para a sua tomada de decisão, né, para o seu processo decisório e, assim, fazer lá a sua sentença. As partes precisam ter o direito de se defender, né? Então, aqui a gente cita, né, a questão da ampla defesa, né, e do contraditório. Então, nesse sentido, as partes precisam entender o que o perito está dizendo ali no laudo. Então, o perito contábil financeiro ele precisa escrever lá as respostas dos quesitos e no restante do laudo, né, essencialmente lá, por exemplo, nas conclusões, de forma clara, tá? Objetiva, clara, conclusiva e utilizando uma linguagem simples. O perito pode utilizar linguajar jurídico? Pode. Aí não tem problema, porque o juiz é bacharel em direito, os advogados são bacharéis em direito. Então está todo mundo falando juridiquês. Então, o perito, como está ali no ambiente jurídico, ele pode se utilizar também de palavras do juridiquês ali, termos latinos, data vênia, né, essas coisas aí, tá? Bem, no início você vai sentir um pouco de dificuldade, você vai estranhar, né, alguns termos, mas com o hábito, né, com a prática, né, da leitura, né, do processo, da construção do laudo, etc. e tal, você vai acabar se familiarizando com o linguajar do advogado, né? E tem advogado, tem magistrado que gosta de gastar, né? Gastar lá o termo latino, né? Sei qual o motivo, mas é a cultura, né, desse meio, tá? Bem, então, resumindo, o perito contábil financeiro precisa utilizar linguagem simples, tá? Se houver necessidade de utilizar um termo contábil financeiro, a gente precisa traduzir isso, tá? Se o termo já for de uso comum, né, não tem problema. Todo mundo sabe o que é empréstimo, financiamento, taxa de juros, isso aí faz parte do vocabulário, do vernáculo, né, do dia a dia, tá? Mas, se for lá, demonstração de fluxo de caixa, alguma descontado, aí o pessoal vai ficar lá no vácuo, né? Então a gente precisa explicar isso, tá? Aí no parágrafo 2º ainda, diz o seguinte: é vedado ao perito ultrapassar os limites de sua designação, bem como emitir opiniões pessoais que excedam o exame técnico ou científico do objeto da perícia, tá? Bem, a gente já falou desse parágrafo 2º aí anteriormente, mas vamos falar novamente por quê. Bem, como a gente já falou, é vedado ao perito ultrapassar os limites de sua designação. E o perito foi designado, foi nomeado para quê? Para esclarecer, dar sua opinião técnica a respeito do objeto da perícia. Então,
o objeto da perícia, ele delimita a atuação do perito. O perito não pode sair desse quadradinho. O quadradinho do perito é o objeto da perícia, tá? Então não pode sair desse quadrado. E esse quadrado é uma delimitação, por exemplo, temporal. Então, se o que está sendo discutido é referente a janeiro a dezembro de 2021, você não pode falar de janeiro de 2022 e nem de dezembro de 2020. O objeto da perícia tem uma delimitação temporal, tem lá um tempo, também tem uma delimitação, sei lá, documental, contratual, tá? Que é um determinado contrato de financiamento ou de empréstimo, que é o que está sendo discutido ali. Se tiver outra coisa, né? Se tiver lá vários processos, sei lá, por algum motivo alguém anexou ali, né, junto, mas o que está sendo discutido? É o processo X, ou é a transação Y. Então, você não pode exceder, tá, esse limite. Tá? Você tem que focar no objeto da perícia. Tá? E é por isso que o perito, como a gente falou, não pode responder quesitos impertinentes, porque os quesitos impertinentes, né, eles fogem do objeto da perícia. Tá? Se responder por acaso, né, e o juiz lá anotar, vai receber uma reprimenda lá do doutor, lá do magistrado, tá? E às vezes ele bota lá na sentença, tá? Na sentença. Às vezes você até acha que está respondendo direitinho e tal, não sei o quê. Aí tem lá um detalhezinho que o juiz que já tá ali todo dia naquilo, né? Fala, isso aqui não precisava responder, não, ou isso aqui não precisava chamar atenção, né? Dar uma opinião sobre isso. Aí, se for relevante, ele dá uma cutucada no perito, tá? Mas sem maiores transtornos e tal. E é bom que acaba sendo uma espécie de feedback também, tá? Agora, se você, na hora que está fazendo lá o seu laudo, tiver alguma dúvida quanto a como deverá responder um quesito, né? Uma dúvida quanto, né, como você deverá conduzir, né? É bom, como você é auxiliar do juízo, né? É bom que você vá lá no fórum, vá lá na vara civil, né, e peça lá, né, ó, eu gostaria de despachar com o doutor fulano, com a doutora fulano, tá? Então você vai lá, se apresenta, tá? É fácil de fazer isso, não tem problema nenhum, tá? Você é auxiliar do juiz, você é auxiliar dele, tá? Você vai lá no balcãozinho da vara civil e fala, olha, eu sou o doutor fulano, sou a doutora tal, sou perita do juízo, nesse processo aqui, eu estou com uma dúvida, eu gostaria de despachar com o doutor fulano e o doutor juiz lá, tá? Aí vai lá, vai falar com a secretária dele, a secretária vai te atender, tá? Se ele puder te atender, vai te atender, se não, marca um dia, um horário, tá? Mas você pode ir lá e despachar com ele, tá? Falar, doutor, estou com uma dúvida aqui e tal, gostaria de saber qual é a sua linha de pensamento aqui nesse sentido, sem que você seja, digamos assim, invada, né, a sua independência profissional, tá? Eu não estou falando de ameaçar a sua independência, tá? Mas a independência profissional é uma coisa, tá? Mesmo que o juiz fale, ó, doutor, quero que você responda desse jeito aí, mas se isso contrariar, né, as suas convicções técnicas, né, contábeis, financeiros, o que for assim, você não vai fazer do jeito que ele quer, tá? Mas às vezes é bom você entender como é que funciona a linha de pensamento do magistrado, tá?
Porque se você é um auxiliar dele, é conveniente que você esteja em linha com o magistrado, tá? Então, se você já faz muitos trabalhos e tal com ele, e ele vai estar sempre te nomeando, né, para fazer os trabalhos da vara dele, então é bom que você esteja alinhado com a corrente dele, com o pensamento dele, tá? E aí você avalia, ok? Bem, o parágrafo ainda diz que, bem como emitir opiniões pessoais que excedam o exame técnico ou científico do objeto da perícia. Tá? O que significa isso? Significa que o perito vai dar opinião técnica, opinião científica, não pode dar opinião pessoal. Tá? Então, na hora de responder um quesito, ou fazer lá a conclusão do laudo, fazer uma análise, alguma coisa, você tem que se ater aos aspectos técnicos e científicos. Tá? O que você está trazendo para dentro do seu laudo é a interpretação técnica de uma legislação, a interpretação técnica de uma norma, né, de uma norma contábil, de uma resolução lá do Banco Central, né, como faz aquele cálculo, né, como um determinado cálculo deve ser realizado. Então, você vai fazer uma demonstração daquilo. Então, a sua resposta ela é técnica. É uma opinião baseada na técnica, na ciência, tá? Na legislação, na norma. Não é o que você pessoalmente acha de acordo com seus valores, tá? Você tem os seus valores. Nesse momento, o perito ele precisa ser neutro. E essa neutralidade é despida dos seus valores pessoais. Não importa se você acha que algo é certo ou errado, que deveria ser assim ou de outra forma. Isso quem vai fazer é o juiz. Tá? O juiz é que vai fazer a análise do mérito, é que vai julgar o mérito da situação ali. Ele que é o juiz. Ele é que vai dizer se é certo ou se é errado. E aí eu já abro um outro parênteses aqui. Tem advogado, aquele mais malandro, não sei, eu acho que malandro é um termo, não é o melhor termo, né? Não é o termo certo, mas aquele advogado mais perspicaz, né? Que lá na hora de elaborar o quesito, de formular o quesito, ele meio que tenta induzir o perito a responder o mérito do objeto, tá? Então, a gente precisa ficar atento a isso também, porque às vezes o quesito ele é impertinente porque o quesito quer que você entre no mérito do juiz, diga se algo é verdadeiro ou falso, tá? E tem resposta, né, ou quesito, ou resposta ao quesito, que fica ali naquele limiar ali, naquela linha ali, né, perigosa, tá? Entre a opinião técnica e a opinião pessoal, e a invasão do mérito do juiz, tá? Então tem que ficar muito atento a isso, tá? Então, às vezes, por exemplo, um quesito impertinente, né, seria o quesito onde o advogado ele tenta fazer com que você diga qual o valor que o autor deveria receber. Pô, sei lá qual é o valor que o autor deveria receber. Quem vai dizer isso é o juiz. Queira o senhor, queira o doutor perito, queira o expert dizer qual o valor devido ao autor. Entendeu? Então você pode até responder, mas com cuidado. Você não vai dizer o autor deverá receber X reais. Quem vai dizer isso é o juiz. Você pode responder, né? Tendo em vista o contrato,
com os parâmetros tais, tais e tais, de tempo, de taxa de juros, prestação, isso e aquilo. O perito chegou a um determinado montante, tá? Que é esse aqui. Você não chegou a dizer, é esse valor que ele tem a receber, mas você disse que, de acordo com os parâmetros do contrato, de acordo com a metodologia de cálculo, de acordo com isso e aquilo, ou seja, são questões técnicas. O perito chegou ao montante tal. Agora, cabe ao juiz analisar isso e dizer, não, esse é o valor que o perito, que o autor deverá receber do réu, tá? Ou que o réu deverá pagar ao autor, tá? Então, essa malícia a gente precisa ter na hora de responder um quesito,